bem? Hoje nós teremos uma aula muito interessante, uma videoaula de história. Nós iremos falar sobre fluxos populacionais. Então, o lançamento de hoje será da página 224 até 240. Nesse lançamento de hoje, nós sempre iniciamos a nossa videoaula com as correções. Nós não teremos correções hoje. Nós iremos fazer apenas o lançamento. Iremos conhecer melhor a respeito desse tema. Abra na página 224 e 225, fluxos populacionais. Para conversar, quais diferenças você observa entre as pessoas retratadas? Algumas destas pessoas têm características parecidas com as suas e com a dos seus colegas. Você arriscaria dizer que todos eles podem ser brasileiros? Sim ou não? E por quê? A gente nota aqui várias diferenças entre eles, né? A gente pode observar, olha, tons de pele, cores dos olhos, né? Tipos de cabelo, até mesmo acessórios. Então, a gente pode observar aqui algumas diferenças, né, entre essas pessoas. E a gente vai estar falando nesse capítulo 11 um pouquinho mais sobre isso. Abram na página 226, medo nas grandes navegações. Observe a imagem, leia o texto e discuta. Que monstros terríveis há nos oceanos? Será que ao sul do Equador as águas do mar fervem devido ao forte calor? Como os marinheiros podem livrar-se das belas e perigosas sereias que encantam os homens para aprisioná-los no fundo do mar? Os seres das terras distantes, com a cabeça de cachorro e pés de cabra, devoram mesmo os humanos? Que rumo os navios devem, enfim, seguir para evitar os abismos do fim do mundo? Essas eram perguntas comuns entre os europeus do século XV. Muitos deles gostariam de viajar para longe, mas sabiam pouco a respeito do mundo, dos continentes e principalmente dos oceanos. Seus conhecimentos geográficos sobre o restante da Terra resumiam-se às informações imprecisas, misturadas a lendas e histórias religiosas. Por isso, imaginavam perigos terríveis e monstros horripilantes espalhados pelas águas e terras desconhecidas. Grande parte dos habitantes da Europa conhecia apenas o lugar onde vivia. As viagens eram demoradas, caras e perigosas e os caminhos ruins. Na sua opinião, os homens que embarcavam para realizar viagens no século XV eram muito corajosos? Sim ou não e por quê? Acredito que sim, né? Porque eles não tinham noção do que eles iam encontrar. Então, eu acredito que eles eram corajosos, sim. 2. Além dos monstros imaginários, que outros perigos você supõe que aqueles marinheiros tinham de enfrentar? Eles poderiam enfrentar tempestades, pouca água, né? Dependendo do local que eles fossem, poderia demorar muito, não ter água suficiente. Várias coisas aí que a gente pode imaginar que além desses monstros poderiam ocorrer. 3. Você tem medo de coisas reais, sim ou não, de coisas imaginárias e das duas coisas? Uma resposta pessoal. Na página 227, motivos para a viagem. A turma da Eleva está tentando descobrir algo. Se havia tanto medo envolvido, por que os portugueses se arriscaram e decidiram fazer viagens pelo Oceano Atlântico? Onde buscaram forças para vencer o medo? Vocês já ouviram falar na lenda do Eldorado, a terra do ouro? Boa, Beca. Só mesmo a sede de ouro para dar coragem. E desde quando se mata a sede com ouro? Muito engraçado, né? Cada um pensando a palavrinha sede de uma forma diferente. E você já ouviu falar na lenda do Eldorado? Eldorado era uma cidade imaginária, toda feita, né, de ouro e repleta de tesouros. 2. Na sua opinião, a hipótese da Beca, que teve o apoio do Luquinha, pode ser verdadeira? Sim ou não? A gente pode observar aqui que a Beca estava falando, né, a respeito de que vocês já ouviram falar na lenda do Eldorado, a terra do ouro? E o Luquinha também vira e fala a respeito, né, de que só mesmo a sede do ouro para dar coragem.
E a Duda fala assim, e desde quando se mata a sede com ouro? Só que o Luquinha aqui tá falando de sede em relação a um desejo. E a Duda não tá falando de sede, né, de forma, de sentido literal, né? Sede de querer tomar água para saciar a sua sede. Então, os dois aqui estão pensando mesmo assim de forma diferenciada em relação ao sentido, né, dessa palavra. Na página 228, além do desejo de encontrar riquezas, como ouro e pedras preciosas, outras razões levaram os portugueses a organizar viagens pelo Oceano Atlântico. Eles queriam fazer comércio com as Índias para ter acesso a produtos que naquela época eram muito caros, como o cravo, a canela, a noz moscada, a pimenta do reino, e lucrar com isso. Essas especiarias eram temperos utilizados para conservar a carne, além de torná-las mais saborosa, e também eram usadas como medicamentos. Outros produtos orientais de luxo eram desejados, como as sedas, as porcelanas, os tapetes e os perfumes. O cravo, a canela, né? Essas especiarias, elas eram utilizadas para conservar a carne, porque naquela época não existia geladeira e os alimentos, eles estragavam com muita facilidade. E também diz que elas também eram usadas como medicamento, porque também naquela época não existia a indústria farmacêutica. Em 1498, os portugueses conseguiram chegar às Índias. Vasco da Gama foi o comandante da viagem que, contornando a África, chegou ao Oriente. Havia também outra motivação para a exploração do mar e de terras distantes. Os portugueses eram muito cristãos e desejavam converter os povos de outras partes do mundo à sua religião. Por essa razão, a Igreja Católica participou ativamente do processo de ocupação das terras conquistadas por Portugal. Aqui embaixo vocês vão ver o perfil de Vasco da Gama, que foi o importante navegador português. No Faça Você Mesmo, vocês vão estar respondendo cada pergunta dessa aqui, tá? Vai precisar também da ajuda de um responsável para estar realizando o Faça Você Mesmo. Na página 230, chegada dos portugueses. A viagem de Vasco da Gama às Índias em 1498 foi uma conquista comercial. Os navios retornaram abarrotados de especiaria, que foram vendidas com elevado preço, trazendo muito lucro aos negociantes portugueses. Por isso, o rei de Portugal, D. Manuel, encomendou a outro navegador, Pedro Álvares Cabral, uma expedição parecida em 1500. No entanto, havia uma diferença muito importante entre essas duas viagens. Analise o mapa a seguir e compare-o com o da viagem de Vasco da Gama e descubra a diferença entre elas. Essa daqui, esse mapa dessa página, é o percurso completo por Pedro Álvares Cabral. Na página 228, nós vamos ter o percurso de Vasco da Gama. E a gente vai analisar algumas coisas aqui. A gente pode ver que nos dois a gente pode encontrar, né, a informação aqui. A gente pode estar identificando a Europa, a Ásia, a África, nos dois mapas. Só que se vocês observarem o mapa da viagem de Pedro Álvares Cabral e com o do Vasco da Gama, no do Vasco da Gama não está aparecendo a América, só no mapa da viagem de Cabral. Né? E a gente vê que na Vasco da Gama, ele contorna a África e vai para as Índias. Já Cabral não. Ele não faz isso, né? Ele não faz dessa forma. E nós podemos observar que, de parecido, de semelhança, é que os dois saíram de Portugal, ok? Então, aqui a gente pode ver essa diferença. Se você observar tanto o mapa do Vasco da Gama, né, do percurso que foi feito, quanto da viagem de Pedro Álvares Cabral, vocês podem estar identificando e responder a número 1, a número 2 e a número 3.
Na página 231, depois de mais de 40 dias navegando, marinheiros da esquadra, comandada por Pedro Álvares Cabral, ouviram o som de aves marinhas. Eram gaivotas de plumagem negra e cabeça branca, que voavam entre os mastros e as velas dos navios. Além disso, avistaram algas em tanta quantidade que pareciam tapetes flutuantes. Os marinheiros mais experientes sabiam que esses eram sinais da proximidade de terra e que, em breve, um dos tripulantes gritaria a frase mais esperada por todos: "Terra à vista!" Assim, no dia em 22 de abril de 1500, foi avistado um monte em meio à exuberante floresta no atual estado da Bahia. Ele foi batizado pelos portugueses de Monte Pascoal, já que era a época de Páscoa. Quando aportaram, os portugueses encontraram indígenas do grupo Tupiniquim. Iniciava-se o encontro entre duas culturas muito diferentes. Para alguns, era o encontro entre dois mundos. Vocês vão ler esse texto aqui novamente e está respondendo a questão 4, 5, 6 e 7. E aqui, olha que imagem linda, o Monte Pascoal visto do mar. Uma imagem muito bonita, né? Na página 232, acredite se quiser. Há muito tempo, provavelmente, quando seus avós eram os estudantes, a explicação dada para o desvio de Cabral em relação ao seu objetivo final era que fortes ventos empurraram os 13 navios da sua expedição em direção à América. Assim, o descobrimento do Brasil teria sido por puro acaso. Atualmente, essa explicação não é mais considerada aceitável. Sabe-se que Portugal já realiza viagens de exploração décadas antes e que seus experientes navegadores já sabiam da existência dessas terras. Assim, Cabral veio intencionalmente com a missão de tomar posse do território em nome do rei de Portugal, mas provavelmente não foi o primeiro português a avistá-lo. Portugueses e indígenas. Sabemos que os portugueses se deslocaram para terras tão distantes porque estavam em busca de metais e pedras preciosas. Eles também desejavam ampliar seu comércio e catequizar pessoas segundo as ideias do cristianismo. Contudo, no território, que depois seria chamado de Brasil, os indígenas não conheciam ouro e ainda demoraria quase 200 anos para que os portugueses o encontrassem. Então, o que fizeram os portugueses? Eles foram com a intenção de encontrar ouro. Chegaram lá, não encontraram, então o que eles fizeram? Vamos ver aqui. Eles escolheram uma árvore denominada pau-brasil para explorar, fazer o comércio e obter lucro com ela. O litoral brasileiro era repleto de pau-brasil, uma árvore frondosa com folhas de tom verde acinzentado, quase metálico, e belas flores amarelas. Os indígenas a chamavam de ibirapitanga, ou pau-vermelho. De seu tronco extraía corante para atingir as penas de seus enfeites e com sua madeira faziam arcos e flechas. Isso era extraído, né? Isso que eu acabei de falar, essas coisas, né? De fazer arco e flecha, atingir as penas de seus enfeites, eram o que os indígenas faziam com o pau-brasil. Agora, os portugueses fizeram então um acordo com os indígenas. Estes derrubavam as árvores, tiravam as folhas, cortavam os galhos e dividiam o tronco em pedaços menores para transportá-los até os navios dos portugueses ancorados no litoral. Em troca de todo esse trabalho, os indígenas recebiam facas, machados e pás de ferro, tecido, espelhos e outros objetos que eles consideravam atraentes. A troca de trabalho por mercadoria era chamada de escambo. Marquem isso aqui de novo, nós já falamos a respeito disso, né? Então, eles trocavam esse trabalho que os indígenas faziam, em troca, eles davam facas, davam objetos, né, que chamavam a atenção desses indígenas e que eles não possuíam, né, faca, machados. Na página 233, vocês vão responder a questão 1 e 2. Página 234, educação cristã. Leia e discuta. Os portugueses que se deslocaram para cá nos primeiros tempos tinham de ser aventureiros e ambiciosos, pois estavam interessados em fazer negócios e lucrar com a exploração do pau-brasil, mesmo que isso envolvesse muitos riscos e dificuldades. Porém, além daqueles que desejavam enriquecer, também havia os interessados em converter os indígenas
ao cristianismo e garantir a fidelidade à Igreja Católica por parte dos portugueses que vieram viver aqui. Os padres jesuítas criaram escola para as crianças indígenas e também para os filhos dos portugueses. Sabemos que os indígenas tinham um próprio conjunto de crenças e mitos, mas a igreja enviou padres jesuítas para fazer o trabalho da conversão. Tratava-se não apenas de fazer os indígenas acreditarem em outra religião, mas de modificar os seus hábitos, como de andar nus, pois agora deveriam viver segundo os costumes europeus. Os indígenas que não aceitavam se tornar católicos e súditos do rei de Portugal, na lógica dos colonizadores, poderiam ser escravizados. Isso aconteceu com milhares de indígenas nas primeiras décadas do português no Brasil. No entanto, os jesuítas passaram a criticar a escravização de indígenas, convencendo o rei de Portugal a tornar a prática proibida. Então, fizeram com que eles fossem escravizados para trabalhar, porque os indígenas começaram a não concordar com aquilo que os portugueses passavam para eles, né, em relação à cultura, religião, enfim, várias coisas. Na número 1, em sua opinião, por que a ação dos padres jesuítas deu-se principalmente pela educação das crianças? Eles achavam que, através das crianças, ficaria mais fácil, né, a conversão dos pais dessas crianças. Então, eles iniciaram pelas crianças. 2, porque os portugueses impuseram sua religião aos indígenas e não ao contrário. Os portugueses estavam ali, né, nesse local, com condição de conquistadores. Eles estavam achando, nós que conquistamos esse lugar. Então, eles achavam que deveriam impor sua cultura e seus valores. 3, você acha que os indígenas também ensinaram alguma coisa para os portugueses? Sim ou não? Nós sabemos que existem alguns hábitos que nós temos hoje, né, vieram desses indígenas. Acredite se quiser, a Companhia de Jesus, fundada em 1534, existe até os dias de hoje. A ordem foi criada por estudantes católicos e reconhecida oficialmente pela Igreja em 1540. O objetivo dela é pregar o cristianismo pelo mundo. Atualmente, o jesuíta mais conhecido é o Papa Francisco, líder da Igreja Católica. Na página 235, nós vamos falar sobre os africanos. Quando se pergunta sobre a história da África, muitas pessoas pensam no período em que os africanos foram trazidos à força para o Brasil para trabalharem como escravos. No entanto, antes da chegada dos europeus, muitas coisas importantes aconteciam no continente africano e nele havia muita riqueza. O rei africano Musa Keita I foi uma das pessoas mais ricas de todos os tempos. Foi em 1312 que ele assumiu o título de Mansa, rei, em um momento em que muitos outros reinos se estabeleciam e enriqueciam na África. Mansa Musa Keita I ficou conhecido por ter expandido muito o seu reino, que passou a controlar os territórios dos atuais Senegal, Guiné, Mauritânia, Gâmbia, Mali, Burkina Faso, Nigéria e Chad. Musa Keita I ficou famoso quando viajou mais de 6.000 quilômetros até a Arábia Saudita. Na viagem, o rei ostentou toda a sua riqueza. Levou uma comitiva com milhares de soldados, pessoas escravizadas e civis, além de muitos camelos e cavalos carregando barras de ouro e outros artigos. Quando chegou ao Egito, o rei doou tanto dinheiro que gerou uma crise na cidade do Cairo. Havia tanto dinheiro que o dinheiro perdeu o valor, ou seja, ele provocou uma crise fracionária, né? Com excesso desse metal precioso, ele desvalorizou e provocou um expressivo aumento nos preços das mercadorias. Então, realmente foi uma crise fracionária aí que ele causou. Mansa Musa morreu em 1333. Nos seus 25 anos de reinado, construiu mesquitas, escolas, bibliotecas e museus que funcionaram por muitas gerações. 1. Observe a imagem e identifique nela elementos que comprovem a riqueza e o poder de Musa Keita I. Aqui a gente pode ver várias coisas. Olha aqui o trono, onde ele está sentado, os desenhos, né, dos prédios que estão rodeando ele, a esfera de ouro na mão direita, a coroa, o cetro
na mão esquerda. Então, são elementos que comprovam realmente a riqueza e o poder desse rei. No super desafio, na página 236, para conhecer melhor o rei Musa Keita I, circule no atual mapa político da África os limites de seu império. Saiba que a Guiné também é chamada de Guiné-Conakry, para diferenciá-la da vizinha Guiné-Bissau. Aqui vocês vão estar circulando, né, alguns locais, né, como Gâmbia, Mali, Senegal, todos aqueles lugares, né, que vocês leram lá no texto, na página 235, ok? Tráfico Atlântico, 237 a página, tá? Bom, Luquinha está perguntando, se havia um império tão poderoso na África, por que os africanos viraram escravos dos europeus? Por milhares de anos, o continente africano testemunhou uma grande variedade de povos e culturas. Havia desde pequenas comunidades até grandes impérios e importantes centros culturais, como acabamos de constatar ao conhecer a história de Musa Keita I. Já sabemos que os portugueses iniciaram no século XV uma série de viagens para buscar riquezas, como metais e pedras preciosas, produtos orientais de luxo e especiarias. Mas, para atingir o Oriente, realizaram viagens contornando a África, conforme observamos neste capítulo. Ao viajar pelo litoral africano, eles descobriram que também poderiam lucrar com produtos abundantes encontrados ali, como ouro em pó e marfim. No entanto, logo descobriram a mercadoria mais lucrativa de todas: pessoas escravizadas. Era possível obtê-las por meio de escambo com africanos, que já escravizaram seus inimigos de guerra antes do contato com os europeus. Os portugueses forneciam-lhe armas para a promoção de guerras de expansão territorial, tecidos, facas, aguardente, fumo e pólvora. Em troca, recebiam os prisioneiros capturados para escravizá-los. O que antes era uma tradição entre os povos africanos inimigos, realizada em escala reduzida, tornou-se um intenso comércio para satisfazer ao desejo de lucro dos europeus, que impunham essas condições devido à sua força militar. Os africanos eram aprisionados nas feitorias e depois embarcados em navios negreiros. Eles viajavam nos porões em condições terríveis, acorrentados pelos tornozelos, sem ventilação nem banheiro, recebiam pouca água e comida, que horror, né, gente? E muitos adoeciam e morriam durante a viagem, ou seja, muitos não conseguiam chegar. Ao chegar aos mercados de escravos na América, eram expostos e negociados como mercadoria. Por fim, eram adquiridos por senhores que se tornavam seus proprietários, para os quais tinham de trabalhar sem receber qualquer forma de pagamento. Estima-se que entre os séculos 16 e 19, o Brasil tenha recebido mais de 5 milhões de africanos escravizados. Esse processo é conhecido como diáspora africana, ou seja, migração forçada de povos africanos para a América. Vamos marcar isso aqui. Diáspora africana, ou seja, a migração forçada de povos africanos para a América. Então, agora você já sabe a resposta para a pergunta do Luquinha, né? Por que os africanos viraram escravos dos europeus? Aqui está essa resposta. Na página 238, indica a sequência de eventos que faziam com que um africano livre na África se tornasse um africano escravizado no Brasil, no processo conhecido como diáspora africana. Então a gente vê que teve um processo, né? Teve a captura, a prisão em uma feitoria, depois embarque, né? Eles eram colocados em navios negreiro, depois eram expostos, né, no mercado, né, como escravos, e os proprietários, né, compravam esses escravos, ou seja, aquisição por proprietários. Eu e o mundo. Escravo ou escravizados? Pense nisso. Faz diferença falar de um jeito ou de outro? Quando falamos em africanos escravos, em certo sentido tornamos natural a escravidão, como se ela fosse um componente de condição de ser africano. Ao utilizar o termo escravizado, passamos a noção de que essa foi uma condição histórica que colocou milhões de pessoas contra sua vontade nessa posição. Então vamos conhecer como viveram os africanos escravizados no Brasil.
Para aprimorar a exploração de suas terras na América, de onde já extraíam pau-brasil, os portugueses decidiram dar início ao cultivo de cana e produção de açúcar, um produto também muito valorizado na Europa naquela época. Então chegaram mais colonos que receberam terras doadas pelo rei de Portugal. Eles desejavam tornar-se os senhores das terras, mas não trabalhar nelas. Por isso passaram a comprar pessoas escravizadas para realizar todo o trabalho, o que fez com que esse comércio crescesse muito. Nas fazendas de cana, os escravizados trabalhavam de 12 a 15 horas por dia, desempenhando todos os tipos de tarefa. Na plantação, na produção do açúcar, no artesanato e nas tarefas domésticas. À noite, reuniam-se na senzala para se alimentar e dormir, mas também para conversar, dançar e contar as histórias que mantiveram viva a cultura de seus ancestrais. Na página 239, eles eram vigiados o tempo todo e, se fossem considerados culpados de alguma falta, castigados. Mesmo assim, os africanos resistiram à escravidão com o boicote ao trabalho, a fuga e a formação de quilombos. O maior e mais famoso foi o Quilombo dos Palmares, que chegou a reunir 20 mil pessoas e ficava na Serra da Barriga, no atual estado de Alagoas, entre 1605 aproximadamente e 1695. Com a diáspora africana, organizou-se no Brasil uma sociedade com base na exploração do trabalho escravo dos negros africanos. Por isso, dizemos que essa foi uma sociedade escravista, na qual os africanos foram trazidos à força, estavam subordinados à vontade de seu senhor e eram obrigados a trabalhar sem receber qualquer coisa em troca. Ou seja, eles faziam tudo. Eles faziam tudo. A parte doméstica, né, a parte braçal. E na número 2, comente o significado da frase escrita por um padre jesuíta em 1711. Os escravos são as mãos e os pés do senhor do engenho. É isso que eu acabei de falar, porque eles realizavam todo o trabalho nas fazendas de cana. E por isso eles foram considerados por esses jesuítas as mãos e os pés dos seus senhores. Né? Eles realizavam tudo, desde a parte da parte da casa, da comida dos seus senhores, enfim, de tudo. 3. Observe a obra denominada O Regresso de um Proprietário, que foi feita em 1835 pelo pintor Jean-Baptiste Debré. Agora responda qual é a diferença entre a posição social das pessoas retratadas. Então, vocês vão aqui observar e escrever essas diferenças. Página 240 e a última página desse nosso lançamento, brasileiros. Já podemos compreender por que os brasileiros podem ser tão diferentes entre si? Claro, né? Depois de falarmos dos portugueses, dos africanos, dos indígenas, a gente pode ver, né, diferentes culturas. Nascemos na junção de 3 povos. Os indígenas que viviam aqui havia milênios, os portugueses que vieram com projetos de ocupação para obtenção de lucro e também de difusão de sua fé e cultura, e os africanos trazidos à força para trabalhar como escravos. Vamos marcar isso aqui, de nascemos da junção de 3 povos até os africanos trazidos à força para trabalhar como escravos. A história da convivência entre esses grupos foi marcada por acordos, conflitos e dominação. No entanto, foi dessa experiência que nasceram um povo em uma cultura que reúne um povo de cada um. Somos um povo miscigenado e com enorme diversidade cultural. Temos um pouco das tribos indígenas, que também eram diversas entre si, outro tanto herdamos dos portugueses, que apesar de viverem em um pequeno reino na Europa, tinham sonhos de grandeza, e ainda os africanos, que não escolheram vir para cá, mas trouxeram sua cultura ancestral e plural. E isso é só o começo dessa história. Ainda tem muita gente para chegar. Então a gente pode observar essa mistura de cultura que existe no nosso Brasil. É devido a isso aqui. E mais para frente a gente ainda vai falar de outras pessoas, outras culturas que chegaram de outros lugares. Aí a gente vai entender melhor ainda. Número 1, na primeira página do capítulo, lá na página 224 e 225, vimos a obra Operários de Tarsila do Amaral.
Observe como essa obra mostra a diversidade do povo brasileiro. Então volte à primeira página do capítulo, recorte uma foto sua ou utilize uma foto 3x4 e colhe-a no espaço onde há um contorno sem rosto. Tenho plena certeza que vocês ficaram curiosos para saber o que iriam fazer ali, né? Você conhece adivinhar qual é a finalidade desta atividade? Discuta com sua turma o que significa estar entre aqueles rostos, né? Você fazendo isso, colando, você vai se sentir integrado, né, a essa enorme nação, ao que? Plural e mestiça, que é o Brasil, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado dessa nossa videoaula de história. Façam os exercícios com muita atenção, leiam novamente esses textos, marquem aquilo que vocês acham importante, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!